Deus por esse louvor abençoado cantado pelo nosso irmão Ivan. Vamos permanecer orando pela sua muito digníssima esposa, que está se recuperando em casa. Ela sempre está conosco aqui, né? Meus queridos, chegou a hora de trazermos da parte de Deus uma palavra doutrinária para todos que nos assistem, e eu gostaria de convidar a você que nos assiste através dos meios de comunicação e aos irmãos que se faz presente na igreja, para abrir a sua Bíblia na leitura feita nesta noite, a leitura oficial, que através desse texto extraímos um tema. Iremos aqui falar um pouco Evangelho de Jesus Cristo, onde escreveu João. Evangelho de Jesus Cristo, onde escreveu João, no capítulo 16, e o último versículo, capítulo 16, e o último versículo, que é o versículo 33. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Deixe sua Bíblia aberta no seu colo, e nós iremos navegar nas páginas quentes da Bíblia, e iremos compartilhar de outros versículos que nos dará base teológica para sustentar o tema que eu vos trarei nesta noite, para os irmãos que nos assistem nesse exato momento. O tema baseado nesse texto você pode anotar: o crente não está isento das lutas, ou o cristão não está isento das lutas, né? Porque eu trouxe esse tema e baseado nesse texto lido por Jesus. O texto, Jesus disse o seguinte, ele diz: tenho-vos dito isto, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus aqui nesse texto, ele deixa claro de uma forma categórica e sem sombra de dúvida. Ele disse: olhe, eu quero dizer estas coisas, que em mim você tenha paz. No mundo, ou seja, no mundo que vivemos, teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse para mim e para você, que no mundo que vivemos, iremos passar por aflições, tribulações, por lutas. Somente esse texto, eu não precisaria consultar outros textos para tomar base. Só esse texto, meu presbítero Rafael, só este aqui, de uma forma eficaz e poderosa, deixa claro que o crente não está isento de lutas nesta vida. Por que eu vos trago isto? Porque Jesus falou isso. Porque tem crente que acha que por ser crente ele não pode adoecer, por ser crente ele não pode passar por tribulações, por ser crente ele não pode ter uma enfermidade, seja ela qualquer, e principalmente uma enfermidade chamada depressão, meu presbítero Rafael. A enfermidade depressão assusta crente quando um crente diz que está com depressão. Quando alguém diz assim, fulano está com depressão, alguém diz: é coisa do demônio, é coisa do diabo. Ei, olhe para cá, depressão não é coisa do demônio, não é coisa do diabo, ou seja, nem sempre é. Sabemos que existe força maligna que oprime, existe depressão que realmente parte de coisa maligna, mas a depressão é uma doença. A ansiedade é um sentimento e qualquer um pode ter. Eu quero dizer que a Bíblia está repleta de exemplos de homens poderosos que passaram por momentos de depressão,
de ansiedade e de tristeza. Então, resumindo, o crente, eu quero começar por mim, você, nós crentes, não estamos isentos de passarmos por dificuldade, não estamos, e nós vamos navegar nas páginas da Bíblia e falar aqui que o próprio Jesus deixou claro, contando duas parábolas, ele vai falar claro. O primeiro ponto de que o crente não está isento de tribulação, de aflição, de luta, o primeiro ponto diz assim: todo crente passará por provas e por lutas nesta vida. Todo crente. Se você ainda não passou, se prepare, porque você vai passar. Ah, mas eu conheço um pastor que nunca passou. Ele vai passar. Todo cristão, todo crente, todo evangélico, ele passará por provas, por tribulações e por luta nesta vida. Todos, independente de tamanho, de tempo, de religião, independente de qualquer placa de denominação, todo crente em Cristo Jesus passará por lutas e por prova. Agora, vamos ver o que Jesus diz em uma parábola, no capítulo 7 de Mateus. Não dá para você ler agora, eu vou ler para você, 7 de Mateus, e o versículo 24, veja só, 7 de Mateus e 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semeá-lo-ei a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei a homens insensatos, que edificou sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, o que tem a ver esta parábola para dizer que todo crente passará por prova e por luta. Nesta parábola, Jesus contou que aqueles homens edificaram sua casa, uma na areia e a outra na rocha. E o interessante que ele disse: se o vento e a chuva vierem, ele disse, quando o vento e a chuva vierem, cada casa é posta da mesma prova. Ele não disse se o vento vir, ele disse quando o vento vir. Ou seja, se o vento, se a chuva não veio na sua vida ainda, se prepare em Cristo, porque vai vir. Ele não disse se a chuva vir, se o vento soprar, ele disse quando o vento vir, quando os rios vierem. Ou seja, quando a luta vir na vida do crente, ele tem que estar firme na rocha que é Cristo, para não cair mediante as dificuldades. E nesta noite Deus está dizendo: eu não sei a luta que você está passando, a aflição que está enfrentando, a tribulação que está encarando, mas o Senhor está dizendo: se você está em mim, está firme na rocha, esta luta vai passar. Jesus venceu e você vencerá também. Diga amém, amém, amém. Outra parábola que Jesus mostra que todo homem passará por prova. Escute, Marcos capítulo 4 e o versículo 17. Escute bem: mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporão, depois sobrevindo, olha só, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. Quando Jesus contou a parábola do semeador,
ele não disse quando surgirem a aflição e a perseguição. Ele tomou por certo que a perseguição viria na vida do crente. É verdade, a luta e a perseguição vêm. Jesus disse uma vez, meu presbítero Rafael, Jesus disse assim: olhe, eu fui perseguido quanto mais vocês. Se eu sou o Senhor e o povo me perseguiram, me injuriaram, me espancaram, quanto mais vocês. Ou seja, não vá pensar que ser crente é estar dentro de uma bola de cristal, isento. Não vá pensar que ser crente é estar imune das dificuldades. Não, esta coronavírus pegou muito crente, como também pegou não crente. Por exemplo, eu sou crente, evangelista da casa do Senhor, com a responsabilidade, com a fidelidade em Deus, e eu peguei a coronavírus, eu peguei essa doença. Ah, mas eu não sou evangelista? E por que Deus não me livrou? Deus não me livrou da doença, mas me livrou da morte. O que eu quero dizer com isto: todo crente passará por luta. Não vá pensar que aceitar Jesus, o evangelho é só caminho de flores. Não! O caminho é estreito, a porta é apertada, vem luta, vem dificuldades. Agora o segredo é, Jesus disse: eu venci e você vai vencer também. Segundo ponto, que todo homem, que o crente não está isento de luta. A tribulação e as lutas não significa que há algo errado na nossa vida. Eu vou repetir esse texto aqui para você entender os falsos ensinamentos que temos por aí em algumas igrejas que não têm compromisso com a palavra. Escute bem: a tribulação e as lutas não significa que há algo errado em nossa vida. Luta não é sinônimo de pecado. Tribulação não é sinônimo de que estamos em pecado. Tem algumas igrejas por aí ensinando errado, dizendo que quando um crente está doente é porque é pecado, quando o crente está passando por prova é porque é pecado, para ele tudo é pecado. Isto é antibíblico. Sabe por quê? A Bíblia nos mostra que homens de Deus padeceram por provas, por luta, e perderam a própria vida por o amor ao evangelho. Então, luta, tribulação, dificuldade e até a morte não é sinônimo de que estamos numa vida de pecado. Não, é mentira do diabo. Por mais crente que você seja ou esteja, por mais fé que você tenha em Deus, nós não estamos isentos de levar uma topada, de pegar uma doença e de até mesmo encarar a morte. Não estamos isentos. Não significa que estamos fora da vontade de Deus. Luta não significa que estamos fora da vontade de Deus. Prova não significa que estamos fora do querer de Deus. Não, senhor. Pelo contrário, escute bem, pelo contrário, provavelmente é um bom sinal de que estamos no caminho certo para o reino de Deus, porque a palavra de Deus diz, presbítero Rafael, que o reino de Deus é tomado à força. Ei, para ir para o céu a peleja, a luta é grande, para ser crente não é fácil. A Bíblia diz que é de fé em fé, o justo viverá da fé. Meu filho, entre lutas, entre troncos e barrancos, não deixe Jesus, porque o céu te espera, há uma mansão celestial nos aguardando. Então, lembre-se, nem sempre luta é sinônimo de que estamos em caminho errado. Não, senhor, guarda esta palavra. Às vezes, por estarmos no caminho certo, somos tentados e provados como ouro na mão do ourives. Às vezes, por estarmos no caminho certo, somos provados na mão do oleiro. Às vezes, por estarmos no caminho de Deus, agradando a Deus, vem as lutas. Por isso, nesta noite, entenda: você é crente fiel, mas não está isento de passar por luta. Terceiro ponto, baseado no texto:
as lutas e as tribulações na vida do crente servem para nos amadurecer. As lutas e as tribulações na vida do crente servem para nos amadurecer. A luta na vida da gente, as provas nos amadurecem. Mas pastor, isso é bíblico? É bíblico. Nós iremos conferir o texto escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3, 4 e 5. Veja o que diz o texto, Romanos 5 e 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. É muito forte esse texto. O texto diz que Paulo se gloria nas tribulações, porque ele sabe que a tribulação produz no crente paciência. Todo crente que passa por tribulação, ele é um crente mais paciente. E diz que a paciência gera nele a experiência. Como é que podemos ter experiência na vida se não passarmos por peleja? Como é que vamos aconselhar alguém que passou por luta se você não passou? Como é que você vai visitar um enfermo e levar uma palavra de experiência se você não tem experiência? O que nós estamos vivendo às vezes é crentes e pregadores que pregam uma coisa e não têm experiência singular com Deus. A luta é para você ficar mais experiente, mais paciente. E diz que a experiência gera esperança, e a esperança não traz confusão. É por isso que você vê crente que se arrebenta tudo, mas ele não deixa Jesus. É por isso que você vê crente que ele não está nem aí. Sabe por quê? Ele tem esperança. E a esperança não traz confusão. Não traz confusão. Por isso, guarda esta palavra. As lutas e a tribulação do crente serve para amadurecer você. Serve para você ficar experiente, para você ficar paciente, para você ter esperança. E quando você for visitar alguém, você vai dizer: eu já passei por isso. Quantas vezes eu encontro alguém em uma situação precária e o Espírito Santo me leva a pessoa e eu vejo que aquilo que ele está passando eu já passei. Então, se eu já passei e venci, eu tenho como experiência para dizer: minha filha, meu filho, levante a cabeça, você vai sair desta luta, porque Jesus vai te dar vitória. Mas para isso, nós temos que ter experiência. Amém? Quarto ponto de que o crente não está isento das lutas. Olha só, homens de Deus que passaram por lutas e provações. Eu estou dizendo aqui, homens de Deus que sofreram e passaram por luta. Imagine você agora, baseado nesta teologia que tem aí da prosperidade, essa teologia falsa, essas doutrinas falsas que diz que crente que passa por luta é porque está em pecado. Imagine se a gente assimilar isso como verdade, onde na verdade é uma inverdade à luz da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz aqui: homens de Deus passaram por lutas e por experiência e por prova. Se eu não falasse de nenhum, meu presbítero Rafael, de nenhum, basta trazer o exemplo, o modelo, Jesus de Nazaré. Jesus passou privacidade, passou por frio, passou por espancamento, Jesus passou por luta, encarou a morte, ele foi escarnecido. Eu não precisava tomar exemplo de nenhum, mas como Jesus é Deus, alguém pode dizer: mas ele é Deus, então vamos usar homens humanamente falando.
Porque eu já vi pessoas dizer: Jesus só suportou isso porque ele era Deus. Então vamos deixar Jesus um pouco de lado entre aspas, porque ele disse: eu venci, você vai vencer. Eu vou mostrar que homens que passaram por lutas, homens de Gênesis a Apocalipse, homens que encararam pelejas e dificuldade, profetas que foram mortos, cerrados ao meio, profetas que perderam a cabeça, profetas que passaram por fome dentro de um calabouço atolado na lama, como o profeta Jeremias, profetas que foram presos, acorrentados e mortos, profetas que sofreram por amor ao evangelho. Eles poderiam dizer: Senhor, eu sou profeta, eu sou homem santo. Eles não disseram isso, sabe por quê? Porque eles entenderam que a luta desta vida não há de se comparar com a glória que aguardava ele. Ei, minha irmã, a luta que você está passando não há de se comparar com a coroa de glória que Deus quer te dar. Ei, guarde, peleje, não desista, porque Deus tem algo melhor para ti lá na eternidade. Dê glória para Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Vamos devagarinho. O escritor Lucas, o doutor Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, versículo 19, veja o que Lucas fala de alguém especial chamado Paulo. Veja só, Atos 14 e 19, veja só: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, escuta bem, apedrejaram a Paulo e arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Lucas está falando de um dos maiores missionários da época, o apóstolo Paulo. Lucas está falando do apóstolo dos gentios. O evangelho só chegou a nós por causa de Paulo. E aqui diz que Paulo foi apedrejado, espancado, que foi arrastado como se morto. Ou seja, o povo olhou, pensou que ele estava morto, de tanta pisa que ele levou. E ele era um dos grandes apóstolos da época, e ele passou por esta dificuldade. Também temos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, no versículo 19 ao 31, um exemplo que Jesus mostrou de um homem chamado Lázaro, crente. Lázaro, crente, mas não é o Lázaro que Jesus ressuscitou em João, não. É Lázaro da parábola. Ele diz que havia um certo Lázaro, e ele vivia mendigando na rua, e os cachorros vinham e lambiam a sua chaga. Está escrito em Lucas 16, do capítulo 16, versículo 19 ao 31, fala de Lázaro e do rico. Lázaro era crente, mas era mendigo. E o rico era rico, mas não era crente. Mesmo sendo crente, ele era mendigo. Porque tem gente que acha que crente tem que ser milionário. Tem gente que acha que crente tem que ser rico. Tem muitos mendigos na rua que eles são crentes. Eu conheço pessoas de baixa qualidade social, mas é crente. Sabe por quê? O que nos garante a vida eterna não é o status social. O que nos garante a vida eterna não é o que temos, é sim o que somos em Cristo Jesus. Então aqui vimos Lázaro, crente, mas era mendigo. Mendigo. Não vá pensar que todo crente é rico. E quando você vê uma igreja dizendo: venha que Jesus vai te dar um carro, venha que Jesus vai te dar um avião, venha que você começa vendendo no tabuleiro pipoca e vai ser empresário, é teologia da prosperidade, é antibíblico. O meu Deus prospera, eu acredito. O meu Deus é o dono do ouro e da prata, eu acredito. Mas só que o evangelho não está ligado nisso. Venha que Deus te dá um carro, não. Venha que Deus te dá salvação. O evangelho é salvação e vida eterna. Glória a Deus. Por que tem tanta gente iludida? Aceita Jesus para ganhar uma casa nova, aceita Jesus para ter um carro. E a gente vê, permita, não vou citar nome, eu não estou citando o nome, mas tem pessoas que dizem assim: eu era isso,
era isso, agora eu sou isso, sou formado nisso, sou doutor nisso, agora eu tenho uma mansão, sou dono de não sei quantos carros, e no final de tudo ele diz eu sou, aí diz o nome de uma igreja, como se aquilo ali fosse tudo. Ei, meu filho, prosperidade não garante salvação. O que garante salvação é vida eterna em Cristo Jesus de Nazaré. Levanta as mãos onde você está e dê glória para Jesus de Nazaré. Eu sinto Deus aqui nesta tribuna dizendo: Ele é Deus, Ele passou por prova, passou por luta, venceu, e você que me assiste vai vencer também. Vamos para mais um ponto. Eu falei de crentes que passaram por luta. Nós podemos observar que crente deve ter alegria quando vir luta. Meu presbítero Rafael, parece coisa de louco. O apóstolo Paulo disse que ele tinha alegria quando passava por tribulação. Não é coisa de crente, né? Coisa de crente. Mas pastor, o senhor está com conversa. Não, o apóstolo Paulo disse que tinha alegria quando passava por tribulação. Está escrito, vamos para a Bíblia. Romanos, eu já li, né? Romanos, ele falou que não somente isto, mas eu me glorio nas tribulações. Foi Paulo quem disse que se gloriava na tribulação. E Paulo passou por muitas tribulações, mas muita mesmo, pessoal, muita tribulação. Vamos ver, veja só a luta que Paulo passou. Porque tem gente, irmão, que quer ser crente e não quer passar por prova, não. Crente que não passa por prova, se prepare porque vai passar. Eu não quero nem lhe assustar, pastor, hoje veio falar de prova, é a apologia da prova. Não, eu estou dizendo que nós não somos super-homens, nem super-mulher, nem super-dirigente. Eu sou dirigente de ciclo de oração, e daí? Vai passar por prova. Mas eu sou pregador de Camboriú, e daí? Vai passar por prova. Mas eu sou pregador Canela de Fogo, muito bem, mas vai passar por luta. Uma vez, eu posso falar aqui, uma vez no interiorzinho, no interior distante, uma igrejinha pequena, e no final do culto, uma irmãzinha procurou o pastor daquela igreja, viu o presbítero Rafael, e disse assim: pastor, ele diga, minha filha, um pastor idoso, de muita cautela, um pastor bem equilibrado. E essa irmã no final do culto procurou eles, pastor, chorando: pastor, eu não aguento mais tanta luta, eu não aguento mais tanta tribulação, olhe pastor, eu não aguento tanta prova. Aí o pastor, olhando para ela com muita cautela, e disse: e aí, minha filha, eu quero que o senhor ore por mim agora. Eu vou dobrar meu joelho, o senhor ore para Deus me livrar de toda tribulação, me livrar de toda luta, de toda prova, porque eu não aguento mais. Aí o pastor, aquele ancião, disse assim: tá certo, é isso que você quer? Quero nunca mais passar por luta, nem por tribulação, não aguento mais. Ele disse: então dobra o joelho aqui. Aí aquela irmãzinha dobrou o joelho, ele colocou a mão sobre a cabeça dela e disse: Senhor Jesus, prepara essa irmã e leva ela hoje para o céu. Quando ele disse isso, ela botou a mão na cabeça dele e disse: ei pastor, o senhor está orando para mim morrer? Ele disse: é, minha filha, para se livrar da prova, da luta, só depois que partir para a eternidade. Aqui no mundo tem luta, tem tribulação, tem dificuldade, mas tenha bom ânimo, passe pela prova cantando, porque a tua vitória virá no nome de Jesus de Nazaré. Agora vamos ver Paulo dizendo que passou por muita prova. Eu vou ler para você 5 versículos, mas você vai entender como Paulo sofreu. Segunda carta do apóstolo Paulo, aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11 e o versículo 23. Eu vou ler, você vai só acompanhar, tá bom? Vê só. 2 Coríntios 11, 23.
Veja só, sou ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem muitas vezes em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, e em trabalhos e fadiga, e em vigília muitas vezes, e em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. É forte ou não é? Tudo isso Paulo passou. Mas ele não era o apóstolo? Mas Deus não amava Paulo? Você viu quantas lutas, quantas tribulações Paulo passou? Ele disse que passou perigo até pelos seus irmãos, porque às vezes você passa luta dentro da igreja, às vezes fora você não passa. Dentro da igreja tem irmão lhe vendendo, tem irmão lhe caluniando, tem irmão lhe perseguindo. Às vezes dentro da igreja com os próprios irmãos você passa por tribulação. Mas o que eu quero dizer é que assim como Paulo, ele não era imune de passar por prova, não estava isento. Ele quis dizer para você: vai passando na peleja, vai passando na prova, mas uma coisa é certa, você vai vencer. Não desista, porque você vai vencer. Aí depois que Paulo, meu presbítero, ele contou que passou por todos esses perigos, ele disse o seguinte: sabe o que ele disse? Paulo, que passou por todos esses perigos, até de morte, ele disse assim: eu sinto prazer nas tribulações. Mas pastor, esse homem não. Está escrito na segunda carta dele, no capítulo de Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Veja o que Paulo disse. 2 Coríntios 12, 10. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então estou forte. Paulo disse: eu tenho prazer. Se é para sofrer por amor de Cristo, eu tenho prazer. Se é para morrer por amor de Cristo, eu tenho prazer na tribulação, na angústia, na dor. Se é por amor dele, se é para morar no céu, eu tenho prazer, porque quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. E deixa eu dizer uma verdade prática. Já percebeu que é na luta que você está forte, Rafael? Você já irmão, meu presbítero, você que me assiste, experiência própria. Quando você vê uma irmã estralando de poder, quando você vê uma irmã que Deus usa a mão dela e ela ora, Jesus batiza, quando você vê um pregador que faz milagre em nome de Jesus, saiba que ele está na prova. Parece que quanto mais prova, mais o crente fica forte. Quanto mais luta, mais o crente dá glória. Crente é assim: ei, luta não mata crente, prova não mata crente, a tribulação não mata crente. O que mata crente é pecado. Guardou isso? Luta não mata crente, prova não mata crente. O que mata crente, o que desvia crente é pecado. É pecado. E não adianta eu dizer: Senhor,
eu não aguento mais, essa luta está grande. A Bíblia diz que Deus não prova ninguém além das forças. Ei, Deus não vai provar você além das forças. Ele sabe que você aguenta. Então nunca diga, eu não aguento mais. Você aguenta. Quanto mais Deus te prova, mais você aguenta. Ei, o crente é feito cana. Quanto mais é trilhado, mais dá caldo bom. O crente é feito cana. Quanto mais passa no moinho, mais o caldo é doce. Quanto mais você passa por prova, mas quando abre a boca, Deus lhe usa como um favo de mel. Crente na prova é canela de fogo. A tampa da chaleira voa. Sabe por quê? Quanto mais prova, mais ele fica um tição de fogo para a glória de Deus. Levanta as mãos para os céus e a ele atribui honra e glória para todos sempre. Aleluia. Uma certa vez Paulo passou por tanta prova, meu presbítero. Olhe para mim, você que me assiste. O apóstolo Paulo passou por tanta prova, estava preso. Aí o povo que amava Paulo começou a ficar triste, e o povo começou a ficar goro, triste, choco. Aí Paulo, o que é que o povo tem que estar triste? Paulo, o povo está meio triste porque tu estás preso, porque tu és um escravo. Aí Paulo, não, eu não quero que ninguém fique triste não. O apóstolo Paulo disse, eu não quero que diga o povo que se alegre com a minha prisão. Isso é coisa de crente, meu presbítero. Aí está escrito na Bíblia, tá. Paulo pediu para que o povo não ficasse triste porque ele estava preso. Paulo pediu. Aonde está escrito isso? Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3 e o versículo 13. Efésios 3 e 13. Vê só. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Ele que dizia assim, eu peço a vocês que não desfaleça, que não fique triste nas minhas tribulações. Não fique triste. Sabe por quê? Isto é para a glória de Deus. Paulo pediu para que o povo não se assustasse, porque tem gente, presbítero Rafael, que basta uma provazinha se assusta. Aí Paulo disse, ei, bicho, não se assuste com uma prova não se assuste com tribulação. Vamos ler? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 3, Paulo pedindo para que o povo não se assuste com as tribulações. Diz assim, escute só: para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vos mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Paulo disse assim, ei, não se assuste com as tribulações. Não fique assustado com a tribulação, porque para isso eu fui chamado. Então Paulo orienta o povo não se assustar com tribulação. Eu agora vou terminar nesse último ponto. Eu já falei aqui no decorrer da mensagem que luta, prova, tribulação não afasta crente de Deus e nem mata crente. Não. Está escrito isso aí? Tá. Eu queria que você acompanhasse para mim 5 versículos lá escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos. Veja o que Paulo disse, Romanos capítulo 8 versículo 35 em diante. Paulo diz que a tribulação não afasta crente de Deus. O que afasta crente de Deus é pecado. Eu vou bater na tecla 3 vezes. O que afasta o crente de Deus é pecado. O que afasta eu e você de Deus é pecado. Mas luta não. Vamos lá, Romanos 8 e 35.
Veja o que diz. Que direi, diz assim, escuta só, 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 36 do 8 de Romanos. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Aí o versículo 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O 38, Paulo disse assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse texto é espetacular. Esse texto é um dos textos mais poderosos. Nada nos separará do amor de Deus, nem morte, nem principado, nem anjo, nem luta, nem aflição. Eu finalizo essa palavra dizendo o seguinte: eu termino esta mensagem baseado nesse tema: o crente não está isento de lutas e de tribulações. Eu termino dizendo para você: eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, minha irmã, meu irmão, mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer a você que não desista, para dizer a você que não pare, para dizer a você que nada vai tirar o direito que é teu. Esta luta, esta tempestade vai passar. Ei, esta peleja que você está enfrentando vai passar. Você é crente, está doente, mas você vai ficar bom. Nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer que apesar de sermos crentes, somos sujeitos a passar por prova, mas tem uma coisa certa: se anime nesta noite, porque Deus está dizendo através de minha boca: eu vou te dar vitória, eu vou te dar vitória. Esta luta vai passar, a tempestade vai se aquietar, o mar vai se acalmar, a enfermidade vai ser repreendida, a peleja vai passar, mas a vitória é sua, pelo poder do sangue de Jesus de Nazaré. Que Deus vos abençoe nesta noite. Que Deus vos guarde, cada um de nós. Permaneça nos dando graça, permaneça nos dando força. Quando a luta vir, de joelho é melhor. Quando a enfermidade vir, de joelho é melhor. Não deixe de orar. A luta vem, mas passa. Que Jesus vos abençoe, todos que nos escutam nesta noite. Que Deus possa te dar uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Nós vamos orar agora. E aí onde você está, o meu presbítero Rafael, ele vai ministrar a oração. E eu queria pedir a ele: meu presbítero, venha cá. Você que está me assistindo agora, você crê no que eu vou falar? Eu não sei nem onde você está, mas aí onde você está, o ungido do Senhor, ele vai orar com as mãos estendidas em direção de você, assim ó. E você aonde estiver, na sala, no quintal, no carro, no trabalho, aonde você estiver alcançando esta live, aí é onde você está. Não importa o que você está passando,
Eu peço, se você crê no que eu vou falar através de Deus, o servo do Senhor vai orar, encerrando, e ele vai ministrar na autoridade de Deus, no nome de Jesus, ao seu encontro, uma vitória ainda esta noite. Ei, o amanhecer é sinal de vitória para você. Ele vai orar, e aonde você estiver, se é dor, se é enfermidade, se é tristeza, se é angústia, seja o que for, coloque a sua mão no coração e receba da parte de Deus, mediante a ministração da oração do ungido do Senhor. Receba ainda nesta noite uma grande vitória sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Aleluia. Oremos com fé nesta noite. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai das luzes incessantes, elevamos, Jesus, nossas vozes a Ti, Deus, te agradecendo pela Tua palavra que foi falada nessa noite aos nossos corações. Sabendo, Senhor, aprendemos essa noite que as provas, que as tribulações, ó Deus, têm uma finalidade na nossa vida. Aprendemos que nós não podemos estar isentos, ó Deus, mas também aprendemos que o Teu querer, que a Tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável na nossa vida. Deus, essa noite eu Te apresento nossos irmãos que estão aqui nesta casa. Te apresento o meu pastor Isaías, te apresento, Senhor, o nosso irmão Alex, te apresento, Senhor, nossos irmãos que estão ali, ó Deus, todos que estão nos assistindo nessa live, ó Pai, que a Tua mão possa alcançar a vida deles agora, Jesus, ó Pai, todos quanto estão passando por tribulação, seja em qualquer área de sua vida, seja na área emocional, seja, ó Deus, o seu psicológico, seja, Pai, uma tribulação dentro do lar, dentro da casa, no trabalho, na família, seja saúde, nessa noite, Deus, eu decreto a falência, ó Pai, ó Deus, a desfeita de todo o laço do adversário contra a vida desta família, desta casa, deste lar, ó Pai, nessa noite, pela autoridade do Teu Espírito Santo, que toda obra maligna, que toda obra satânica seja desfeita pelo poder que é no Teu nome. Jesus, nessa noite, estenda as Tuas mãos e dê essa cura, ó Pai, desse um milagre, ó Deus, que alguém volte aqui, Pai, e diga, agradecido pelo que o Senhor tem feito aqui nesta noite. Ó Deus, Tu és o mesmo, Tu és o Deus que operaste maravilhas no passado. Ó Pai, como não lembrar, Senhor, da mulher sirofenícia que estava, Deus, ó Pai, buscando milagre por causa da sua filha, Senhor, mas o Senhor ouviu o coração, o sentimento, a fé daquela mulher, ó Pai, e o Senhor deu vitória. Como não lembrar, Senhor, como não lembrar, ó Pai, de Lázaro, que o Senhor ressuscitou ao quarto dia. Ó Pai, estenda as Tuas mãos sobre a Tua igreja, sobre os Teus filhos. Cremos que o Senhor é Deus que tem poder e capacidade para fazer, porque a Tua palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, vem descendo do alto, do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Ó Deus, nós cremos que tem vitória descendo do alto agora, vitória descendo do alto agora, para a Tua igreja, para Teus filhos que estão chorando nesta noite, na Tua presença. Estenda Tuas mãos sobre nós
Estenda tuas mãos sobre o nosso pastor, sobre a sua família. Estenda tuas mãos sobre nossa casa. Estenda tuas mãos, Senhor, sobre nossos irmãos. Pai, que possamos estar aqui, Senhor, voltando, retornando, dizendo que o Senhor operou um milagre nesta noite. Esteja conosco, leva-nos em paz, dá-nos uma continuidade de semana na tua presença, Deus. Fica conosco, sem ti nada somos, nada podemos fazer. É o que te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus, e aguarde a bênção. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, desde agora para todos sempre. Você diz amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço. Amanhã tem mais.